Fala, senhores, tudo certo com vocês? Galera, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre injetores, né? Bicos e injetores. E a gente vai muito além do óbvio. Eu vou falar para vocês sobre dimensionamento, para você descobrir realmente a vazão necessária para o seu injetor. Essa conta aí vai muito além daquela conta padrão e bem simples que a maior parte das pessoas usa na hora de escolher os bicos, né? Eu já vi muita gente que escolheu o bico desse jeito aí e chegou na hora de montar no carro, deu errado, não funcionou, teve que comprar outro jogo de bico. Eu vou explicar para vocês por que esse tipo de erro pode acontecer nessa conta tão simples. Vou falar ainda sobre diferenças, tipos de injetores, o que levar em consideração no posicionamento dele também, ele mais perto da válvula, mais longe, e diferentes combinações aí de injetores, um injetor por válvula em motores com 4 válvulas por cilindro também. Fechou? Esse vai ser o papo de hoje. Vamos lá. Galera, para quem está me conhecendo agora, eu sou o Gustavo Gomes, eu sou engenheiro mecânico e você está no canal Engenharia da Preparação. Aqui a gente fala muito sobre calibração de motores, sobre peças de upgrade e sobre engenharia mecânica também. Pessoal, o vídeo de hoje eu estou dedicando para o pessoal do Fórmula SAE, da Unicamp. Para quem não conhece, eu vou colocar algumas fotos aí do projeto deles. Mas é uma equipe de alunos, de estudantes de engenharia, se juntam engenheiros mecânicos, elétricos, mecatrônicos, e todos esses alunos juntos projetam um carro do zero, né? Um carro de corrida. Então eles projetam chassi, dimensionam freio, fazem tudo e levam esse carro para competir contra o mesmo tipo de carro, né, de outras faculdades. Então essa é a competição do Fórmula SAE para quem não conhece. E aí o que acontece? Eles estão mudando agora o motor que eles vão usar. Antes eles usavam um motor aspirado, agora eles vão para uma mecânica supercharger. E me perguntaram como que eu faria o dimensionamento dos bicos, o posicionamento e tudo mais. Eu tive algumas reuniões com eles para explicar isso, mas eu vou deixar aqui nesse vídeo também para vocês e para eles assistirem de novo. Fechou? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que vocês já devem ter ouvido falar que existem dois tipos de bico injetor, os de alta impedância e os de baixa impedância. Hoje em dia, quase todos já são injetores de alta impedância. A impedância, ela mostra, na verdade, para a gente uma combinação das propriedades elétricas do bico, que seriam a indutância, a capacitância e a resistência também. Mas, basicamente, os injetores mais novos, esses de alta impedância, eles precisam de uma menor corrente para você acionar os bicos. Então, o chicote pode ser com fios mais finos, pode pegar uma saída direto da ECU, porque a corrente é mais baixa. Agora, antigamente, usava-se injetores de baixa impedância, e aí a corrente de acionamento é uma corrente mais alta, né? Por isso também tinham aqueles módulos à parte, pick and hold, que era justamente para isso, um módulo que conseguia despejar mais potência em forma de corrente aí em cima dos injetores. Vou mostrar algumas fotos aqui para vocês de injetores, ó, esses de alta impedância, os de baixa impedância são os mais antigos. Tá vendo? São os mais antiguinhos, assim, que eram injetores grandes, com a bobina bem grande, né? Por isso também que ele puxa muita corrente. Era o conceito de projeto mesmo de injetor mais antigamente. Fechou? Então, continuando agora que vocês sabem que tem esses dois tipos, eu estou falando de motor a gasolina motor a etanol, né? Motor a diesel, obviamente, é outro tipo de injetor. Mas vamos agora para o segundo passo, que é o posicionamento dos injetores. Se você tem um carro que você está preparando, você não vai mexer no coletor de admissão, você nem consegue mexer nessa posição do injetor. Mas como o pessoal do Fórmula, eles projetam o coletor de admissão, eles podem colocar onde quiser os injetores. Então eu vou fazer uma representação aqui, só para a gente começar. Senhores, é o seguinte, o motor do Fórmula que eles vão usar é um motor que tem duas válvulas de admissão em cada cilindro. Então nessa configuração, a gente tem duas opções para montar os bicos ali mirando na válvula, que é como se faz, né? Se você for olhar qualquer projeto de carro de rua hoje, é com o bico mirando na válvula, diretamente na válvula. Não tem essa de mira o bico na parede para criar um filme de combustível, não é isso. O bico ele fica mirado exatamente na válvula. E quando se tratam de duas válvulas de admissão,
você precisa de um tipo específico de bico, que é um bico com leque bipartido, com jato duplo. Quando ele aciona o bico, sai um jato duplo. Um desses jatos tem que mirar numa válvula e o outro jato na outra válvula, que é o que eu estou desenhando aqui, ó. E aí, senhores, esse ângulo entre os jatos, né, de um bico com um jato duplo, ele varia de uma marca de injetor para outra, de um modelo para o outro. E aí é muito importante tomar esse cuidado que eu desenhei aqui, que é fazer com que o jato duplo pegue nas duas válvulas. Se você colocar isso aqui perto demais, o jato duplo vai ficar no meio das duas válvulas. Se você colocar longe demais, ele também vai bater no canto de cada válvula e não exatamente no meio. Então, quando você está usando um bico de jato duplo, a distância que ele vai ficar da válvula é muito importante, porque vai determinar se ela vai bater certinho nas duas, ou perto demais ou longe demais, entendeu? Então, essa é uma questão a mais aí que aconteceria. Se você tivesse uma válvula só e um bico de jato simples, né, que só sai um jato, essa distância que você vai ficar da válvula também é importante por causa da abertura do leque. Mas pelo menos não tem a chance de você dar o jato na direção errada, igual pode ser que aconteça num injetor com jato duplo. E aí, galera, como o pessoal do Fórmula eles recebem por patrocínio os injetores, eles têm uma série de possibilidades, né? Outra possibilidade que eu falei para eles que seria legal é justamente colocar 2 injetores de jato simples. Então você tem as duas válvulas de admissão do mesmo cilindro e usar 2 injetores no mesmo cilindro. Essa é uma opção que também fica legal e também traz um desempenho bacana. Ó, então estão aqui os desenhos que eu tinha feito. Em roxo são as válvulas de admissão, o vermelho é o bico e o verdinho eu representei a direção principal do leque. Aí, além disso, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem algumas motos, dessas motos esportivas, que tem 2 bancadas de injetores iguais. Então, tem um bico que fica bem na cara da válvula e um bico que fica mais longe. E conforme você vai aumentando a velocidade do ar aqui em altos RPM, a injeção vai transicionando, vai tirando o tempo de injeção desse bico de baixo e colocando tudo no bico de alta. Isso por quê? Para garantir que haja mais tempo para esse combustível vaporizar e homogeneizar, principalmente no regime de alta carga. Isso é uma opção legal também. Às vezes o que esse bico mais longe traz não é expressivo em potência, mas sim no consumo, porque você consegue uma mistura já mais homogênea quando chega na câmara. E consumo de pé no fundo é muito importante para carros de competição. Outra coisa que também é importante, nesse bico de jato duplo que eu falei para vocês, como é importante a distância dele, tem que tomar cuidado porque se ele ficar dentro do duto, né, esse é o seu duto de admissão, o bico começar a ficar dentro demais do duto, ele acaba sendo uma própria restrição ao fluxo de ar que está ali. Então, às vezes é mais legal você pegar um bico que tem um leque mais fechadinho, desse leque duplo, porque você pode deixar ele mais longe, fora do duto, para que ele não represente uma restrição. Olhando o duto numa seção transversal, o que seria interessante é isso aqui, ó, que eu desenhei agora, e não o bico já muito dentro do duto, causando uma restrição ao próprio... Isso aqui é uma seção transversal, tá? Como se eu tivesse cortado o duto e olhasse de frente para ele. O bico assim muito no meio, obviamente, já causa uma restrição no fluxo. Certo, senhores? Então já falamos tipos de bico, tipos de jato, jato simples ou jato duplo. E já falamos também do posicionamento dele, aonde que ele deve estar mirando. Agora, após essa breve introdução, eu vou mostrar para vocês alguns sites que são aqueles que eu falei que o pessoal usa para dimensionar bicos. Ó, primeiro vamos nesse site da Feotec, que é o que muita gente usa. Ele pede para você usar a potência do motor. E é aqui, na minha visão, que está errado dimensionar um injetor pela potência. É por isso que traz o erro. Mas eu vou explicar para vocês primeiro como que é feita essa conta. Na verdade, eu vou te mostrar qual é a fórmula que eles estão usando aqui. E vou explicar por que isso aqui às vezes dá errado e um jeito melhor de fazer. Pessoal, vamos padronizar aqui
450 cavalos de motor. Para a gente fazer esse cálculo aqui, usando 80%, que é o que eles recomendam. Dá um bico de 118 libras-hora, que é um bico bem grandinho para 450 cavalos de motor. Esperamos aí que isso reflita uns 400 cavalos de roda. Ó, da DW é um site que também muita gente usa para calcular. E tem mais ou menos a mesma coisa. Potência no motor, 450 a gente colocou, né? Número de injetores, 4. Turbo e 85. Ah, já é diferente aqui também. 91 libras-hora. Deu uma pequena diferença em relação ao outro site por conta de ser E85. Vamos colocar a gasolina aqui nesse, só para a gente ver o que muda. Vai para 84. Vamos colocar a gasolina aqui também. 70. Ó, vocês estão vendo que tem uma diferença muito grande. Os inputs que a gente deu foi exatamente o mesmo. 450 cavalos no motor, 4 injetores, turbo, gasolina, com 80% de dead cycle. Aqui deu 70 libras. Aqui deu 84. E aí, quem que tá certo? Por que que o outro tá errado? Vamos procurar mais um. Pessoal, a fórmula que esses dois sites estão usando é essa daqui, ó. E aqui entra todos aqueles fatores que a gente colocou, número de injetores, o dead cycle desejado, a potência, só que o que eles não te falam aqui nessa fórmula e nem nessa daqui é esse fator aqui, ó, BSFC, que é justamente aqui que eles estão colocando uma margem de segurança a mais diferente de um para o outro. Só que aonde que está o erro disso daqui, galera? Eu vou explicar dois casos práticos para vocês. Vocês vão ver que a diferença... Porque calcular o injetor pela potência é um negócio que não faz sentido para mim, por conta desses dois exemplos que eu vou dar. Senhores, imagina o seguinte, eu tenho um motor com 400 cavalos de roda, usando 2 kg de pressão de turbo, com 15 de ponto, certo? O que está entrando de ar nesse motor, vamos supor a massa do que está entrando de ar. Por exemplo, está entrando 100 kg de ar por segundo, sei lá, por hora. Não sei, estou chutando completamente esse número. Mas a gente está com 2 bar de pressão de turbo, 15 de ponto. E isso está me gerando 400 cavalos de roda. Se eu colocar, ao invés de 15 de ponto, colocar 17, o que vai acontecer? A potência vai mudar, vai para 450 cavalos de roda, mas eu não tive que mudar nem minha pressão de turbo, nem o quanto de milissegundos o meu bico está injetando, porque o lambda é o seguinte, é uma relação entre ar e combustível. Eu mantive o mesmo ar, eu vou manter o mesmo combustível, eu só mudei o ponto. O ponto determina a potência, mas ele não entrou nessas contas aqui que a gente estava vendo. Então, o ponto está faltando aqui. E não só isso, está faltando realmente uma eficiência do motor. Por que acontece? Eu já vi motores 1.6 com 4 bicos de 65, 0,7 de pressão, gerar 280 cavalos de roda. E eu já vi um motor 6 cilindros com os mesmos bicos 65, só que agora 6 bicos 65, 1,2 kg de pressão de turbo e gerava 260 cavalos de roda. Como que pode 2 bicos a mais, nesse caso do motor 6 cilindros, alimentar menos potência do que no outro 4 cilindros? Pela eficiência do motor. Você percebe que o que não está entrando nessa conta aqui, que deveria estar entrando, é a quantidade de ar. Porque o que define a quantidade de combustível não é a potência, é a quantidade de ar. Por isso que eu falei, se eu mudar aqui o ponto de ignição do meu motor, nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, se eu mudar o ponto de ignição desse meu motor que eu falei para vocês, eu não mudei o ar, não mudei o combustível, mas eu mudei a potência.
E o site está se baseando primordialmente na potência. E eu já acabei de mostrar que eu consigo mudar isso sem ter que mudar nem o ar nem o combustível. Vocês entenderam, senhores, ou ficou muito confuso? Se ficou confuso, deixa aí nos comentários. Mas eu vou escrever aqui também para vocês esses dois casos que eu já vi, tá? Eu vou falar quais são os motores. Eu não estou falando nem que é um motor bom, nem que é um motor ruim, nem nada. Só estou mostrando para vocês dois exemplos que eu já vi. Pessoal, eu escrevi esse caso aqui só para ilustrar, tá? Mas foi o seguinte, era um motor 1.6 com 4 bicos 65 e um motor 4.1 com 6 bicos 65, ambos os motores turbo. Só que o que acontece? No motor 1.6, estava alimentando 280 cavalos de roda e ainda sobrava um pouco de Duty Cycle. No motor 4.1, já estava batendo 100% do Duty Cycle e estava alimentando 280 cavalos de roda. Por que essa diferença, galera? É justamente pela eficiência, não eficiência volumétrica dos motores, mas eficiência energética, entendeu? O motor 1.6 aqui do meu exemplo, ele conseguiu gerar 280 cavalos com uma eficiência muito grande. Ele gerou isso daqui, por exemplo, com, sei lá, 30 kg de ar. Enquanto o outro motor gerou a mesma potência com 50 kg de ar. Entendeu? Um consome muito mais ar e muito mais combustível para gerar esses 280 cavalos do que o outro. Então, comparar apenas pela potência, que é como essas calculadoras aqui fazem contas, na minha visão não é suficiente e na minha visão isso aqui está sujeito a erro, como foi nesse caso, mesmo que você coloque um fator de segurança grande ainda, que é o que geralmente os preparadores fazem. Para não ter muita chance de errar, os caras vão montar um motor com 450 cavalos, eles vêm nessa calculadora e colocam 600. Aí calcula aqui, vai lá e compra um injetor para 600. E aí não erra. Entenderam? Outra coisa, senhores. Supondo aqui, ó, essas quantidades de ar, cada combustível tem um AFR diferente. O que significa isso? Que para reagir com que 1 grama do combustível reage, no caso da gasolina, com 14,7 gramas de ar, no caso do etanol, com 9 gramas de ar, e no caso do metanol, com 6 e alguma coisinha, deixa eu confirmar. Ou seja, por isso que aí, sabiamente, obviamente, isso aqui tinha que ter, nessa calculadora, muda muito o tamanho do bico quando você fala que vai trabalhar com gasolina. Ó, tava com etanol, 157 libras. Com gasolina vai para 113. E com metanol, 236. Por quê? Porque para dada quantidade de ar, a massa que você precisa injetar de combustível é muito diferente em cada um desses 3 tipos de combustível. Eu vou ilustrar aqui, fazer uma divisão simples, só para vocês terem noção do quão maior tem que ser um bico no metanol. E se for com nitrometano, então, Jesus amado, os bicos parece uma VAP jogando dentro do motor. Aí, galera, só para ilustrar aqui, ó, nesse caso que eu tinha falado de 30 kg e tal, eu dividi só para vocês terem noção assim da razão de tamanho entre os bicos. Um bico para gasolina seria aqui um tamanho 2,04. Um bico para etanol 3,33. Você vê que é mais que 50% do que o outro bico. E ainda um bico para metanol 4,61. É mais do que o dobro do que o bico para gasolina. Entenderam? Isso se você quiser trabalhar exatamente com o mesmo lambda, né? E ainda existe esse fato de que quando você está trabalhando com metanol, geralmente você quer ir para um lambda muito rico, que o metanol é diferente do que os outros combustíveis. Eu estou para fazer um vídeo com o Robinho da Made for Street explicando sobre metanol, mas com metanol os lambdas são coisas assim que a gente não está acostumado com carro turbo de rua e tal. É um lambda muito rico de verdade. E aí o bico tem que ser ainda maior do que dessa conta aqui que eu estou fazendo.
Aí, pessoal, é justamente aqui, ó, que está o erro dessa fórmula, tá vendo? Eles falam que, ó, esse Brake Specific Fuel Consumption, que é o BSFC da fórmula que usa no site da Feotec, no site da DW, eles colocam fixo assim, né? Para aspirado é 0,45 até 0,50. Para Supercharger, 0,55 até 0,60. E para Turbo, 0,60 até 0,65. Mas exatamente nesse caso que eu falei para vocês do motor 1.6 e do motor 4.1, ambos eram motores turbo, ambos eram motores no etanol e teve uma diferença muito grande. Por quê? Por causa da eficiência energética. Um é um motor novo, com os dutos todos bem dimensionados, fluxo cruzado. O outro é um motor antigo, que a válvula de admissão e a de escape são do mesmo lado. O coletor de admissão tem cantos vivos, o de escape também. Então, tudo isso faz com que o motor use mais ar e mais combustível para gerar os mesmos cavalos. Então, como seria a maneira correta de dimensionar um bico? Como é que você faz para fazer um cálculo perfeito, né? Como é que a indústria faz? Como é que o pessoal do Fórmula vai fazer? Eles já têm um modelo matemático, né? Uma simulação computacional de como vai ser o motor deles. Então, eles já estão esperando uma eficiência volumétrica e já estão esperando, a partir dessa eficiência volumétrica, eles têm uma eficiência energética e uma potência desejada, certo? Mas ao invés deles dimensionarem pela potência, como eles já fizeram o cálculo da eficiência volumétrica, é por aí que você vai dimensionar. Diretamente pelo volume de ar, você vai saber o volume de combustível. Ó, senhores, essa aqui é um gráfico, né, da eficiência volumétrica do motor deles. E vocês percebem também que o motor deles gira mais de 9.000 RPM, que é diferente dos motores convencionais que o pessoal padronizou para esse BSFC aqui de 0,65 e tudo mais. Então, vamos calcular aqui para eles, que eu queria fazer essa função, ajudar eles desse jeito. Então, primeiro eu vou calcular para 2 pontos de RPM. Para aqui por volta de 7.400 RPM, que é onde tem o pico de eficiência volumétrica. Está batendo ali 1,35 mais ou menos. E lá para 9.400 RPM, que também é um caso crítico, que é o caso que o tempo que o bico tem para pulsar é um tempo muito pequeno, né? O tempo máximo de pulso a 9.000 RPM é menor do que o tempo máximo de pulso a 7.400 RPM. É assim que nas injeções programáveis nacionais, elas te mostram um duty cycle em porcentagem, se baseando no RPM máximo que você colocou do motor. Pessoal, outra coisa que muita gente me pergunta é sobre a porcentagem do duty cycle, né? Aí eu fiz uma conta simples aqui para mostrar para vocês. 2 motores diferentes, ambos com o mesmo bico. Um a 6.000 RPM e o outro a 9.000 RPM. A 6.000 RPM, o maior tempo de injeção que você pode ter é de 20 milissegundos. Como é que você faz essa conta? Essa conta é o seguinte, é 120 sobre 6.000. E vai dar o resultado em milissegundos. Se você der um tempo de injeção de 21 milissegundos, já acabou um ciclo motor e você já está dando na próxima combustão o tempo. Então, é físico isso aqui. Não tem como você dar mais tempo de injeção do que 20 milissegundos sem cair já no próximo ciclo. E a 9.000 RPM, o máximo de tempo de injeção que você tem é de 13,3 milissegundos. O que isso significa? Se você tem gente que gosta de trabalhar com mapa em duty cycle, em milissegundos, tudo mais. Mas o que isso significa? Que 5 milissegundos que injeta a mesma quantidade de combustível, seja no motor que gira 6.000, seja no motor que gira 9, 5 milissegundos injeta a mesma massa de combustível, certo? Certo. Só que no 6.000 RPM, 5 milissegundos representa 25% do duty cycle. E no motor que gira 9.000, esses 5 milissegundos vão representar 37,5% do duty cycle. Por quê? Justamente porque o tempo máximo que você pode injetar
nesses motores é diferente, por conta realmente da velocidade de rotação, da velocidade com que as coisas acontecem. Mas vamos continuar o... Pessoal, agora eu vou fazer o cálculo baseado no que o pessoal me mandou do fórmula já da eficiência volumétrica do motor deles. Então eu vou pegar dois pontos aqui, que são pontos críticos, que é o ponto de máximo torque e o ponto de máxima rotação. Primeiro ponto de máximo torque está a 7.400 RPM e o ponto de máxima rotação 9.400 RPM. Eu vou supor um lambda bem rico que a gente vai usar, que vai ser um lambda de 0,82 na gasolina que eles vão andar, com pouquinha pressão de supercharger, então com certeza 0,82 é muito rico. Eu já estou colocando aqui uma margem de segurança e vou utilizar de Duty Cycle 80% do Duty Cycle, tá? Então eu posso já calcular quantos milissegundos que é esse 80% do Duty Cycle. Se o motor deles gira 9.400 RPM, a conta que eu tenho que fazer é o seguinte: 120 sobre 9.400. O tempo máximo de injeção que eles podem ter nesse motor aqui, para o injetor travar aberto já, é 12,76 milissegundos. E eu vou escolher o meu injetor para que, com esse lambda aqui, no pior dos casos, que são esses 2 RPMs, eu atinja no máximo 80% de Duty Cycle, que é 80% desse tempo de injeção. Então, eu vou fazer esse tempo de injeção vezes 0,8, que me deu 10,21 milissegundos. Tá. E agora, pegando pela eficiência volumétrica, o motor deles é um motor de 800 cilindradas, que é 0,8 litro. E a eficiência volumétrica em cada um dos casos é 1,35 aqui no pico. E lá em alto RPM, como eles usam um restritor de fluxo, né, eles não podem ter uma entrada de ar muito livre, então eles colocam um restritor por conta da própria competição. Cai bastante a eficiência volumétrica aqui para 1,05 lá de alta. Galera, relembrando, eu só estou fazendo dessa forma para um motor de rua, eu não conseguiria, porque a gente não tem esses dados. Mas como eles já têm, eu estou calculando da forma ideal aqui, assim, para que não haja muitos erros. Óbvio que se esses cálculos aqui, base, estiverem errados, também vai ter um erro. E aí, galera, o que acontece? Eu estou com essa conta em litros. Eu preciso agora pegar a densidade do ar em alguma determinada temperatura. Que eu vou usar 50 graus de admissão, que também é uma temperatura padrão de se utilizar. Ou posso usar 25 graus, que ainda é pior para o motor, né? O pior está mais denso. Então eu estou fazendo aqui, ó, vezes 7.400, que é o RPM, vezes 1,35, que é a eficiência volumétrica, vezes a litragem do motor, né, que é 800 cilindradas, dividido por 2, porque 2 ciclos são um ciclo motor, são 2 ciclos do vira, então a gente tem que dividir por 2, vezes a densidade do ar, que está em metros cúbicos, então eu usei aqui uma unidade de conversão de litros para metros cúbicos, 10 a menos 3. Isso daqui vai ser igual a massa de ar em cada um dos casos. Vamos lá. Vou fazer aqui no computador. 7.400 vezes 1,30. 4,73 quilogramas por minuto, tá? Que a minha conta está em minuto.
Isso no pico de eficiência. Vamos ver lá no pico de RPM. 4,45. Ó, então já deu para ver que os injetores vão ser mais exigidos no pico de torque do que no pico de RPM, quilograma por minuto, na minha conta. Vou tirar uma foto só para vocês. Então, ó, no pior caso que a gente achou até agora, eu vou ter que alimentar isso daqui, 4,73 kg de ar por minuto. Isso daqui eu vou ter que alimentar com quanto de tempo de injeção? Com no máximo 80%, que é aqueles 10 milissegundos que eu já tinha falado aqui em cima. Só que como eu quero um lambda de 0,82, eu quero que tenha 18% em massa de combustível sobrando em relação à massa de ar. Então a massa de ar tem que ser corrigida com 18%. Então eu vou multiplicar isso aqui por 1,18, que é para atingir aquele meu lambda 0,82. 473 vezes 1,18 vai ser 5,58 kg de ar por minuto. Já como isso é 80% do Dutch Cycle, divide por 0,8 de novo. Igual 6,97 kg de ar por minuto. Para passar agora para a gasolina, a gente usa o AFR da gasolina, que é 14,7. Então, a relação entre os dois é esse. Eu vou dividir isso daqui por 14,7. Vai dar 0,4746 kg por minuto. A gente pode passar agora para libra por hora, que é o que a gente precisa saber para os bicos, né? Ó, 1 kg é igual a 2,2 libras. Então, eu tenho que fazer vezes 2,2 e vezes 60. 0,4746 vezes 60 igual vezes 2,2 igual. Então, no total, galera, para alimentar na gasolina, pelos meus cálculos, vai precisar de 62,64 libras hora. Tá? Isso daqui para alimentar as 800 cilindradas inteiras. Se são 2 cilindros e são 2 injetores, divide isso daqui por 2. Cada injetor vai ter 31. Se eles forem usar aquela estratégia que eu falei para vocês, de 2 injetores por válvula, vão ser 4 injetores, aí pode dividir isso daqui por 4. E aí, se eles forem usar 4 injetores, então, cada injetor tem que ter uma vazão de 15,6 libras por hora. Isso já com essas margens de segurança que eu dimensionei. Fechou, senhores? Ficou uma contaiada do caramba. Espero que vocês tenham entendido. Espero que o pessoal do Fórmula também tenha entendido. Isso daqui para gasolina. Se for para o etanol, muda na hora do AFR, a conversão. Certo? Senhores, uma coisa que vale a pena falar é que antigamente um injetor maior, ele necessariamente tinha um leque e um spray muito pior do que um injetor pequeno. Mas hoje em dia isso não é mais verdade. Então, tem injetores aí o de 108 libras da Bosch é melhor, o leque dele é melhor do que o próprio injetor da Bosch de 65 libras. Então, mesmo que às vezes 60 libras já dê conta do seu projeto, por conta do spray e do leque, é melhor você comprar um bico de 108 libras. E não tem problema nenhum ter um bico sobrando ou a mais, isso não traz malefício nenhum. Então, antigamente era muito necessário fazer tudo isso que a gente está fazendo de conta para você poder ter o melhor leque possível de bico. Hoje em dia, essa conta ainda é importante para que não te falte bico, mas caso sobre, não é mais um problema igual era antes. Fechou? Até a próxima, senhores.